Boa noite, pessoal. Salve Jesus. Salve Maria Santíssima. Estamos juntos em mais um Happy Hour do Espírito, diretamente de São Paulo para o Brasil e para o mundo, levando nesse momento tão especial da Quaresma, que começou na quarta-feira de cinzas, e portanto estamos vivendo esse período muito espiritual, em que trazemos, acima de tudo, pela vivência do Evangelho de Jesus, uma reinterpretação de nós mesmos quanto aos postulados da vida, quanto à missão de Jesus e o exemplo dele para a nossa mudança, para contribuir, acima de tudo, que nos tornemos pessoas muito melhores. Nesse momento de amor, saúdo o meu grande companheiro, Marco Antônio Bosso. Salve Jesus, Marco Antônio, seja bem-vindo entre nós. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Gratidão pela oportunidade, pelo aprendizado. Graças a Deus, mais uma vez presente, não é? Trabalhando aqui as mensagens do Evangelho de Jesus para as nossas vidas, para a nossa reabilitação, para o nosso entendimento, principalmente para o nosso amadurecimento espiritual. E é bastante interessante que alguém agora pode estar se perguntando, Giane, mas o que tem a ver o título do programa hoje, O Homem no Espelho, com a mensagem da Quaresma? O que você entende, Marco Antônio, quando eu chego para você e falo, qual a mensagem do homem no espelho? Eu acredito que precisamos entender a mensagem de Jesus para sabermos enxergar os seus ensinamentos, não é? Através de nós mesmos, não é? Então, é olhando para si mesmo, colocando em prática os ensinamentos de Jesus, é que você verdadeiramente passa a entender, não é, a sua mensagem e agir corretamente. Porque se nós pensarmos, meu amor, os nossos sentidos, não é, eles são voltados para o mundo, né? Para as sensações do mundo, não é? Os ensinamentos de Jesus é para um sentido a mais na nossa vida, que é olharmos para nós mesmos. Então é importante essa colocação, o homem no espelho, para que possamos nos vermos. Sim, observem que a capa do programa é um ser humano, como qualquer um de nós, olhando no espelho. E através da sua imagem individual, pelo estudo da palavra, pela vivência, principalmente do amai-vos uns aos outros como eu vos amei, começa a enxergar Jesus nele mesmo. Olha que mágico isso, que profundo. Porque em vários momentos na Bíblia, a imagem no espelho, ela é justamente usada para comparar a relação entre a palavra de Deus e a ação do ser humano. E aí, Marco, a gente lembra daquela célebre palavra do irmão Bezerra, o quanto de Jesus há em vós. E observem, quando ele nos chama a atenção, que a verdade é uma só, principalmente nós mulheres, né? Quando nos olhamos no espelho, tem uma ruga nova, não sei o quê, o meu cabelo, né? Essas coisas de mulher, né? É diferente, mas mulher é uma coisa diferente. Aí, mas quando a gente começa a entender que o amor de Jesus por nós é tão grande e que a convocação dele, a mudança, a vivência dessa Quaresma em espírito e verdade é transformador. É mais do que um período que saímos da euforia de um carnaval e esperamos Jesus ser entregue à morte. É muito mais do que isso. É refletir nesses 40 dias o
que efetivamente significou Jesus nas nossas vidas. Significou e significa. Temos que o espelho e a palavra de Deus, por exemplo, em Tiago, capítulo 1, versículos 23 a 25, onde compara, Marco Antônio, a pessoa que ouve a palavra de Deus, mas não a pratica, a alguém que se vê no espelho e esquece a sua aparência. Olha que profundo. Jesus, no seu evangelho, nos chama a atenção para o homem sensato, que ouve a palavra e edifica a sua casa na rocha da palavra de Deus. Olha o que Tiago veio dizer. Aquele que ouve a palavra, mas não a pratica, é alguém que se vê no espelho e esquece a sua aparência, ou seja, ele se desnatura. Porque ele está tão preocupado em viver as aparências do mundo, que ele esquece da sua aparência divina, que é eterna. Esquece que ele tem um DNA de Deus, que o mantém vivo, que o mantém forte, com coragem para vencer todas as coisas. E também na Bíblia temos que aquele que ouve a palavra de Deus é semelhante a alguém que contempla o próprio reflexo de Jesus no espelho. Olha a capa do Luz nas Sombras dessa noite. O homem no espelho. E vamos buscando na nossa imagem material no espelho, buscar o semblante divino de Jesus nos nossos atos, nas nossas palavras e principalmente nos nossos pensamentos. Quão profundo é isso, não é, Marco Antônio? Muito. Explica um pouco para quem está chegando agora, o que são esses 40 dias? Como é que começou isso? O que significa a palavra quaresma? Daqui a 40 dias, o que seria isso? Seria, então, esse período chamado como a quaresma. Que é a abreviação, né, de 40ª. Quaresma, abreviatura de 40ª. Que na frase latina representa, então, porque o latim tem o masculino e o feminino, não é? Essa expressão, na verdade, em latim, significava dia, então era o masculino, então período de dias. Para o latim original seria masculino. Mas a língua portuguesa, como no latim abriu essa possibilidade entre o feminino e o masculino, a língua portuguesa assumiu a quaresma como uma palavra feminina. Mas é bastante interessante entender profundamente o sentido da quaresma, e eu vou trazer para vocês todo um contexto do homem no espelho, e eu abro parênteses. Tem uma música do Michael Jackson, se chama justamente O Homem no Espelho. E eu confesso a vocês que há muito tempo eu queria trazer essa ideia aqui no Luz nas Sombras. Porque a mensagem, na verdade, que ele veio trazer nessa música, título original em inglês, Man in a Mirror, vem justamente dizer assim, que muita gente fala, eu quero fazer a diferença, eu quero um mundo melhor, mas ele diz assim, faça você a diferença para aquele homem primeiro que você olha no espelho. E ele ainda fala que se existe uma mensagem bastante clara e bastante forte, é essa. De se enxergar no espelho e fazer essa mudança nesse homem que você enxerga no espelho primeiro, para depois querer mudar o mundo. E ele diz rapidamente, Marco Antônio, diz assim, eu vou fazer a mudança, isso com a versão para o português. Eu vou fazer a mudança de uma vez na minha vida. Vai ser bom de verdade, vou fazer a diferença e vou fazer direito.
Enquanto eu dobro a gola do meu casaco no inverno e o vento sopra no meu rosto, eu vejo as crianças na rua sem o suficiente para comer. Quem sou eu para ficar cego para isso? Fingindo não ver as suas necessidades. Olha o homem no espelho, buscando-se, enxergando Jesus, vendo as crianças famintas. E ele, vendo essas crianças necessitadas, ele reflete que é um verão perdido, uma garrafa quebrada, mas acima de tudo é a alma de um homem. Ai, que lindo! Obrigada! A Amanda colocou aí para nós a letra. E a alma de um homem. E eles seguem uns aos outros no vento. Você sabe por quê? Porque eles não têm nenhum lugar para ir. E por isso que eu quero que você saiba que eu estou começando como um homem no espelho. Estou pedindo a ele que mude as suas atitudes. E nenhuma mensagem poderia ser mais clara. Se você quer fazer do mundo um lugar melhor, olhe para si mesmo, Marco Antônio, e faça uma mudança. Marco Antônio, essa mensagem do homem no espelho é muito profunda. Tem tudo a ver com o espírito da Quaresma. Sim, concorda? Sim. E foi uma inspiração muito grande também da música, né? Sim, sim. Para chamar a atenção das pessoas que não vivem o Evangelho ou estão fora das igrejas, não é? Estão fora de todos esses ensinamentos, mas que através da música foram tocados despertadas, seus corações, sim. Despertados, não é? E é bastante interessante esse período da Quaresma. Aliás, gente, no Luz nas Sombras, a gente tem essa vertente do estudo do Evangelho, como prega o grande apóstolo Paulo, a luz do Espírito que vivifica, e não da letra que mata. Então, nós vamos entender que a Quaresma, esse período de 40 dias, o número 40 na Bíblia, ele tem uma força extraordinária. E observem que em vários momentos na Bíblia faz menção a 40 dias expressamente, Marco Antônio. E onde que nós vamos encontrar isso? O número 40, por exemplo, ele aconteceu no dilúvio, que teve a duração de 40 dias e 40 noites. Além disso, foi a preparação para uma nova humanidade, no caso do dilúvio, purificada pelas águas. Lembrando que no dilúvio, o grande Noé, né, que nem tinha rio perto, fez uma grande arca e colocou todos os animais, e diziam que Noé era maluco, né? Imagina, Noé, como é que você vai fazer uma arca que nem rio tem? Né? Olha lá, mas a arca boiou e as águas vieram e durou, olha lá, olha o 40 dias e 40 noites, durante 40 anos, o povo hebreu caminhou pelo deserto, Marco Antônio, rumo à terra prometida através de quem? Do grande Moisés. E atravessou o Mar Vermelho, olha aqui, profundo, 40 dias no deserto. Depois desses 40 dias, eles chegaram, e também tem o grande profeta, vamos ver aqui, antes de receber o perdão de Deus, o povo de Nínive fez uma penitência por 40 dias. O profeta Elias caminhou 40 dias e 40 noites para chegar à montanha de Deus. Você sabia disso tudo, Marco Antônio? Não, isso para mim é... Elias, o grande Elias e Eliseu. É uma história magnífica. Vamos qualquer dia fazer um Luz nas Sombras, contando para vocês a história de Elias e Eliseu. O profeta Elias caminhou 40 dias e 40 noites para chegar na montanha de Deus,
preparando-se para cumprir a sua missão entre os homens. Jesus, Marco Antônio, jejuou 40 dias e 40 noites no deserto. Moisés havia feito o mesmo. Os povos antigos atribuíam ao número 40 diversos significados. Um deles tem importância especial para os cristãos. Um tempo de intensa preparação e acontecimentos marcantes na história da sua salvação nessa noite, que é viver a Quaresma. Vamos então, Marco Antônio, dentro dessa visão, à luz, visão do Evangelho, à luz da psicologia espírita, trazida por Joana de Ângeles, através do nosso amantíssimo Edivaldo Franco, que venceu o câncer, graças a Deus. Vamos então, Marco Antônio, explorar o que ela fala da paisagem mental. Lembrando que em um programa anterior nós falamos das fugas psicológicas, que eu vi que vocês gostaram bastante, graças a Deus. E hoje, então, Marco Antônio, o que vem a ser, então, essa paisagem mental trazida por Joana de Ângeles? Apenas lembrando que essa paisagem mental foi trazida por Joana de Ângeles através de uma psicografia pelo médium Edivaldo Franco, em 16 de junho de 2020, na Mansão do Caminho, Salvador, Bahia. Vamos então ao texto, Marco Antônio, por favor. Vamos lá, paisagem mental, Joana de Ângeles. Inscrevem-se em todas as mentes pensamentos, palavras e atos. As paisagens mentais de cada ser humano resultam das suas reflexões, assim como dos seus interesses. Tudo aquilo que o atrai impregna a mente, passando a fazer parte de seu patrimônio, que será utilizado oportunamente quando as circunstâncias assim o impuserem. E o que é então a vida mental? Agora ela vai dizer. Isso. A vida mental é, pois, o somatório das construções psíquicas que permanecem, dando lugar às realizações e atividades do ser no seu processo de evolução. Em consequência, cada ser reside no local psíquico onde deposita as suas ideias. Olha que transformador o que ela está dizendo. Cada ser reside no local psíquico onde deposita as suas ideias. Por isso, Jesus nos adverte inúmeras vezes no Evangelho: reconcilia-te com teu adversário enquanto estás no caminho. E o que isso tem a ver, Giane? Se eu desencarno com dívidas em aberto, morais, espirituais, ou mesmo de amizade em relação a quem quer que seja, eu vou desencarnar e eu não vou virar anjo, não vou sair tocando harpa. Bem importante nós entendermos isso. Mas ele vai ter no seu espírito o padrão mental que ele tinha enquanto encarnado. É isso que ela chama a atenção. Então, hoje, em estando sintonizado com o programa Luz nas Sombras, nós estamos mudando, ou tentando mudar, a nossa paisagem mental. Quando abrimos o nosso entendimento, que eu não posso ter, por exemplo, aquela monoideia, aquela ideia fixa de vingança contra alguém que me olhou torto, que me fez mal, porque somos ação e reação de nós mesmos. Olha como o conhecimento liberta, como o conhecimento espiritual nos liberta. Vai educando a nossa mente
de tal sorte que cada vez mais fortemente, em viver esse evangelho, possamos nos olhar no espelho e ver Jesus. São elas o natural resultado dos hábitos mantidos durante a viligeatura orgânica. Todo pensamento que passa pelos registros mentais deixa traços de alto significado que, pela sucessão da ocorrência, transforma-se em cultivo para a reprodução oportuna, pelo automatismo dos equipamentos eletrônicos que constituem os chips de registro de tudo o que ocorre. Portanto, tal vida conforme os ajustamentos mentais. Jesus afirmou com muita beleza: onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Mateus capítulo 6, versículo 21. Equivale dizer: onde estiverem as tuas ideias, estará a tua realidade, o ser que és. Olha a palavra-chave da felicidade e do sucesso. Ah, Jane, eu oro e a minha vida sai do lugar. Olha o que Joana está dizendo. Onde estão suas ideias? E o Jesus? Onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. E no dado momento ele fala que a boca fala do que está cheio o coração. Se eu quero mudar de vida, se eu quero progredir, se eu quero ser amada, se eu quero encontrar o amor da minha vida, cuide dos seus pensamentos, em primeiro lugar. Porque em sintonizando o pensamento em coisas ruins, tristes, depressivas, você assim o ficará. Mas se você começar a buscar esse homem no espelho, Jesus, a sua paisagem mental vai mudar. Como ele mesmo diz, os olhos são a lâmpada do corpo. Em mudando o seu interior, a chave do sucesso e da felicidade, eu mudo também o exterior. Continua, Marco Antônio, por favor. O seu evangelho, em sua proposta de terapia preventiva aos males da existência física, oferece a ensementação operosa, gentil e produtora dos frutos nutrientes. Em todos os momentos, suas páginas registram as ocorrências edificantes, mesmo quando os primeiros registros apresentam algo de mal. A sua diretriz demonstrará o resultado equivalente aos seus conteúdos. Não estranhes, pois, o pessimismo, o pânico e a insegurança quando fores defrontado com os testes do movimento da existência humana planificada para a vivência da plenitude naqueles indivíduos de mente desabituada a reflexões positivas e a fixações primorosas, que serão as primeiras reações a manifestações do dia a dia. Observem que ela está chamando a atenção sempre, nessa psicografia bastante forte. Onde estiver sintonizado, seu pensamento é onde você vai estar. E, obviamente, estando reencarnado, mantendo esses padrões mentais, você não só estará atraindo para si aquilo que você pensa,
como também vai estar atraindo para você aqueles irmãos ainda não evangelizados que querem pensar também dessa forma. E observe então que ela chama atenção para o pessimismo, para o pânico, para a insegurança e para o medo. Olha o momento atual da humanidade. A humanidade inteira vive o pânico, o desespero, a depressão, as depressões coletivas que se espalham cada vez mais forte pelo mundo, com seus agravantes, síndrome de pânico e etc. Mas então o que a Joana de Ângeles traz a mensagem, enumerando todos esses maus sintomas que o espírito ainda apresenta? Então ela sugere expulsa da mente o hábito do mau julgamento e, em particular, quando chamam a atenção às más qualidades. Há razões que escapam ao observador apressado, que toma cada pessoa específica ou especial. Olha a ordem de Jesus: não julgai. Não julgai para não serdes julgados, ação e reação. Compreendamos que existe em todos os seres humanos a outra face, ou seja, o outro lado. Talvez sombrio como no espelho. Marco Antônio, suas considerações sobre a profundidade do que a Joana está falando. Eu acredito que cada parágrafo que nós lemos aqui é um aspecto importante para a nossa reflexão. Para entendermos verdadeiramente a colocação que Joana de Ângeles faz para o nosso entendimento, para localizarmos em nós este ambiente, não é? Em que tudo se processa, para que a gente verdadeiramente entenda, então, onde devemos trabalhar, onde devemos melhorar, onde devemos principalmente refletir. Muito importante essa sua consideração. E observem que Joana de Ângeles traz aqui a palavra da outra face. No Evangelho de Jesus, Jesus nos adverte para aprendermos a dar a outra face. Ela coloca aqui em sentido bastante profundo que temos no mínimo duas faces. Uma que visa o crescimento espiritual, que ela mesma chamou aqui no texto de alcançar a plenitude. Que todos nós temos a destinação espiritual de nos tornarmos anjos. Mas também habita em nós essa outra face que ainda faz parte de nós, que é o mal, que é a sombra, que habita ainda dentro de nós. E ela mostra aqui que, como no espelho, nós podemos ver do outro lado aquele velho homem, aquela velha mulher ainda carregada de sombras, de tristezas, de amarguras, ou já aquele homem em renovação, aquela mulher em regeneração, em que passa a olhar no espelho e passa a ver o semblante de Jesus. Lembrando aí da mensagem do velho Emmanuel, o olhar de Jesus, que nós já trouxemos aqui, é buscar em tudo, em todos, o lado bom. É conseguir ver a outra face que todos nós temos, que é também bastante positiva. A realidade, e continua Joana de Ângeles, é que ninguém se sente feliz por inspirar antipatia ou desagrado. E se por acaso demonstra que sim, está oculto em conflito perverso que se desarticula o seu possuidor. E sempre Joana, com a palavra decisiva, final, elege, portanto, os melhores pensamentos,
mesmo quando a situação for extremamente perigosa e negativa. Vive-se num universo de leis inalteráveis que funcionam por automatismos inflexíveis. É a tal da ação e reação. Se pensas bem no momento mal, tornas o clima mental menos denso, portanto, favorável a um resultado inesperado. Esforça-se, então, por ser gentil com todos. Olha o homem no espelho. Pois a gentileza, como afirma o brocardo popular, gera gentileza. Conserva a ideia da vitória em circunstâncias aziagas, porque mesmo quando o resultado não é positivo, o aprendizado é de alto nível. O pântano ignora a podridão que exala. O matagal não sabe os prejuízos que produz. A peste ignora as vidas que arrebata. Desse modo, drena as águas paradas do seu pântano interior e dá-lhes movimento. Capina a erva amar e retira a mata que agasalha ofídeos e aracnídeos perigosos e transforma o terreno em formoso jardim. Continua, Marco Antônio, por favor, é tão lindo. Ela compara o jardim, não é verdade? Olha só, né? É a sensibilidade verdadeira que toca os nossos corações, à medida que vamos tirando ali os matas, as ervas daninhas. As ervas daninhas. E isso nos recorda a visão de Jesus, não é? Quando olhamos para um ser que precisamos perdoar, não é, meu amor? Sim. Olhamos com os olhos de Jesus, tirando dele o pecado, o que sobra, né? Então essas ervas daninhas, o espírito em aprendizado, esses capins secos, não é? Essas teias de aranha, são todo o pecado que é tirado, né? E aí então, tornando-se um belo jardim, não é? Olhando para a essência de Jesus em nós. E é tão lindo, e ela diz, a vida é um convite em término à ação edificante. Então cuida do teu jardim mental. As boas conversações são os maravilhosos instrumentos da edificação do bem. Continua, Marco Antônio, por favor, as palavras. As palavras carregam as vibrações do tônus que as envolvem. Nem sempre é o som do verbo, mas a emissão do seu conteúdo moral que tem significado. Como não podes viver sem pensar, habitua-te a reflexionar nas belezas da vida. O desabrochar de uma flor, o gotejar da água, o leve perfume da brisa que beija o roseiral, as coisas simples da natureza. As questões complexas exigem mentes que sabem elaborar esquemas e equacionar enigmas. Sê simples e acaricia tudo o que é delicado e desconsiderado. Sorri antes um amanhecer irisado de luz do sol ou o poente em fogo do entardecer. Olha a vegetação numa greta de pedra onde caiu um pólen, manifestando o poder da vida. Detente e examina um grão de areia que reflete a luz, um pirilampo que brilha no escuro,
e descobrirás a maravilha da vida em 1000 manifestações surpreendentes que fascinam. Pensa em Deus, analisando a sua obra e deslumbrando-te com um colibri no ar, ou uma borboleta leve e também flutuante, bailando ao vento brando, ou uma laboriosa abelha produzindo mel e fecundando a natureza sem o saber. Considera que a tua mente é um jardim, portador de belezas inimagináveis. Seleciona o que nesse jardim, irás plantar, com certeza, porém, de que colherás conforme a semente que lhe entregares aos cuidados. Jesus foi peremptório, afirmando a cada um segundo as suas obras, em Mateus capítulo 16, versículos 27. Normalmente, o momento da desencarnação libera a memória que evoca toda a existência, especialmente aquilo que mais se fixou na mente através da repetição. Essas fixações são os pensamentos comezinhos, constantes, viciosas, que a gente falou aqui no início, aquelas monoideias. Desse modo, vive de maneira que ao desencarnar, a tua memória te abençoe com um jardim de pensamentos elevados, a fim de poderes seguir feliz desde esse momento. Marco Antônio. A suavidade que ela termina, né, nos ensinando aqui a simplicidade da vida, sem grandes feitos, né, sem grandes realizações, mas observando a natureza, né? E é tão emocionante o amor da Joana, que em várias reencarnações deu demonstrações inequívocas do imenso amor a Jesus Cristo, mas acima de tudo do seu imenso amor em levar o Evangelho, em levar Jesus aos corações como uma fonte transformadora, e ela nos chama a atenção, preparando para as vibrações dessa noite com Marco Antônio. A gente olhar a natureza, olhar as coisas simples. E cada vez mais, em olhando a natureza, nós estaremos nos olhando nesse espelho da vida e vendo Jesus como num grão de areia que reflete a luz, um pirilampo que brilha no escuro, e descobrirás a maravilha da vida em 1000 manifestações surpreendentes que fascinam. E pensemos na nossa vibração nessa noite, no próprio Deus, analisando a sua obra, que é todo o planeta Terra, cada colibri que beija a flor, cada borboleta que voa, cada ser humano, que é a obra máxima de Deus, que busca nessa noite encontrar Jesus no espelho da vida. Louvado seja para todos sempre o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos agora então, sentindo esta energia que nos envolve, de paz, de tranquilidade, elevar os nossos pensamentos a esse Mestre presente em nossas vidas.
para que sua energia de amor possa nos envolver, ajudando-nos a libertar das escamas que impedem os nossos olhos a enxergarmos a nós mesmos, como somos, como éramos e principalmente com a luz desse novo ensinamento em nossas vidas, trazido pela explicação da paisagem mental que Joana de Ângeles nos concede nesse momento, possamos então olhar esse ser renovado, esse novo ser a ser trabalhado em nós, no nosso dia a dia, nos nossos pensamentos, nos nossos valores e principalmente onde estiverem o nosso desejo verdadeiro de sermos fiéis a Jesus. E é esse Jesus que hoje reverenciamos, agradecemos por mais esta noite de aprendizado, por mais esse esclarecimento renovador e principalmente por todos os dias que cada vez mais aprendemos a viver sobre as leis divinas para cumprirmos, cada um de nós, no processo da evolução espiritual, o amadurecimento das nossas vidas. Que esse espírito de renovação se faça presente em nossas mentes, em nossos corações, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. E nessa ambiência de iluminação espiritual da Quaresma, finalizamos com as palavras de Jesus, constante no seu Evangelho, segundo João, capítulo 14. Não fiqueis aflitos, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, e eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu não lhes teria dito. E depois que eu for e preparar um lugar para vocês, eu voltarei e os levarei comigo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para o lugar aonde eu vou, porque eu, Jesus, sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar ao Pai se não for por mim. Agora que vocês me conhecem, conhecerão também o meu Pai, e desde agora vocês o conhecem e o têm visto. Jesus maravilhoso, nos dê força, Senhor, para, em vencendo a nós mesmos, com essa mensagem do homem no espelho dessa noite, possamos cada vez mais nos olharmos e vermos o seu semblante brilhando em nossa mente, em nosso coração, em nossos espíritos.
Louvado seja o teu nome, Senhor. Aviva no período da Quaresma a mensagem que te esperamos mais uma vez ressuscitado, provando que a morte não existe e que, em sendo os filhos de Deus, venceremos também com Ele. Gratidão por vivermos juntos a emoção dessa noite, esse happy hour do Espírito com a mensagem do homem no espelho. Mas deem os likes, mas acima de tudo não guardem só para vocês, compartilhem. Porque Jesus, no seu Evangelho, nos pede que a mensagem seja pregada para todo mundo pelos telhados das casas, que sejamos nós. Não somente uma imagem estática no espelho a refletir Jesus, mas acima de tudo uma imagem dinâmica que leva o seu Evangelho para as redes sociais e principalmente para aqueles corações aflitos que perderam a vontade de viver, porque eles também são a obra máxima de Deus. Beijos no coração. Salve Jesus. Salve Maria Santíssima. Tchau, tchau, gente. Até o próximo programa. Fiquem com Deus.